Christian, e que está aqui sempre na técnica, dando todo o apoio. Eu vou fazer as minhas considerações iniciais, porque um novo ano, ele, na verdade, ele dentro do ser humano, ele é traçado como um recorte, né, o começo de um novo ano, de uma nova possibilidade. Isso é importante, isso é positivo. Acho que todos nós, humanos, precisamos estar alimentados desse otimismo, porque esse otimismo renova as nossas forças, e isso é muito importante. Mas, do ponto de vista da política, do ponto de vista das relações internacionais, e aqui geopolítica é a nossa abordagem, um ano novo, ele significa uma consequência daquilo que vem sendo plantado nos anos anteriores. E as perspectivas para 2023 e os próximos, pelo menos, 5 anos, são perspectivas de muitos desafios para os países ocidentais, que hoje são produtos de invasões norte-americanas nas suas políticas, nas suas linhas de comando, inclusive na justiça, no caso do Brasil, no caso de outros países, né? E, com isso, nós precisamos dizer que 2023 é um ano velho para os países ocidentais, porque os problemas que foram semeados, especialmente em 2022, a partir do dia 24 de fevereiro, quando despoletou a situação na Ucrânia, nós já vínhamos falando que não era uma briga de Ucrânia com Rússia, e eu usei, inclusive, a expressão que a Ucrânia era um terreno da guerra da NATO contra a Rússia. E estamos vendo cada vez mais que tudo aquilo, Rubem, que nós vínhamos falando está sendo confirmado, e prevejo uma situação ainda mais delicada. Amanhã, a ministra da Defesa da Alemanha deverá pedir o afastamento do cargo, porque ela está completamente desmoralizada dentro e fora do governo. Na França, a imprensa escondeu, mas os primeiros ensaios de revolução foram extremamente duros. No Reino Unido, as greves continuam muito fortes. E na própria Alemanha, a instabilidade é muito grande. E já existem lobbies de setores da elite europeia para um afastamento dos europeus em relação aos Estados Unidos da América, o que seria aquilo que chamamos uma vez aqui de cubanização dos Estados Unidos da América, diante desse isolamento. Então, quando você fala sobre OTAN invade o Brasil, na proposta de título, a salvação do Império Decadente, é porque realmente o Brasil, e um pouco da América Latina, mas especialmente o Brasil, é o último balão de oxigênio, e os países membros da NATO sabem disso. Por isso, essa ocupação na política, na justiça, em algumas polícias, em diversos setores, inclusive nos setores empresariais, né, desvio de dinheiro das lojas americanas para alimentar estruturas estrangeiras e outras coisas que vocês não vão saber na imprensa, porque essa imprensa é descarada, é uma imprensa que foi construída para sabotar o Brasil. E por isso, se você não assistir canais como esse aqui do Rubem e outros canais parceiros que acabam por revelar aquilo que jamais será publicitado na fábrica de propaganda ocidental dentro do Brasil, dificilmente vocês terão contato com o mundo real, porque nessa imprensa aí a Ucrânia ganhou a guerra, Putin está morto com câncer, e os Estados Unidos da América são o país mais pacífico do planeta e a única potência. Então, acordados desse sonho, 2023 traz uma realidade ainda mais dura, Rubem, e dificilmente essas pessoas que estão hipnotizadas por essa máquina de propaganda ocidental irão compreender o mundo real no qual elas estão realmente vivendo. Desculpe a redundância, realmente vivendo, ficou redundante, mas é para dar ênfase mesmo a essa dura realidade que será exposta. Então, Rubem, considerações iniciais são essas. Renovado aqui o meu prazer, a minha alegria de estar com você e com esse público que eu sei que é bastante seleto. Bem, começando pelo começo, obrigado, Wellington, pelos pêsames aí, realmente. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live aqui, foi muito engraçado, que quando começou a live, fiz uma live emergencial aqui, falando da possibilidade do Bolsonaro ser preso, e, ao mesmo tempo, da chuva de mísseis que a Rússia, que não tem mais armamentos, as armas acabaram uma semana depois, e a Rússia, como não sabe disso, falta avisar a Rússia que ela não tem armas, e a Rússia mandou mais uma chuva de mísseis ontem nas principais cidades ucranianas, atacando outras formas de infraestrutura no sistema de distribuição. Foi feita por terra, mar e ar. Terra, mar e ar, usando os Tu-95, os quadri-reatores a hélice, os Bear, os Urso, e usando também os Tu-160, o cisne branco, o mais temível e mortal bombardeiro do planeta, a ponto que ele saiu da aposentadoria e voltou a ser fabricado. Ao contrário dos Estados Unidos, que cada vez mais tenta fazer modelos novos, que a indústria da corrupção militar, que está enraizada dentro da estrutura americana, não pode passar por isso. Os russos não. O russo sabe o que está fazendo certo, o que está dando certo, e voltaram com o Tu-160, um soberbo aéreo que não tem parâmetro no mundo. Nenhum. 300 mísseis jogados sobre a Ucrânia em pontos estratégicos, destruindo ainda mais a infraestrutura. O único alvo civil que ocorreu com várias mortes foi um prédio atingido por um míssil terra-ar S-300 ucraniano, que, ao ser lançado, provavelmente foi desorientado pela guerra eletrônica russa e o mesmo atingiu um prédio civil. Tentaram, de todas as formas, colocar a culpa na Rússia, mas, mais uma vez, não colou. Mas tem coisa mais. Tem coisa aqui que vocês vão saber aqui agora inédito nesse quadrinho. A OTAN está desesperada porque, segundo consta, 4 AWACS
AWACS, para quem não sabe, são aqueles aviões que fazem o mapeamento, o rastreamento total, são radares móveis, altíssima sofisticação. Cada um americano deve custar mais de $1 bilhão. Tudo deles é nessa casa. Tudo é com esses valores assustadores. Que, como para eles o dólar é merda, eles imprimem em pedaços de papel e passam para os outros. Existe um capítulo à parte sobre isso, sobre algo que nós recebemos, o Wellington também recebeu, sobre a BlackRock, que a BlackRock já está se preparando para ser dona da Ucrânia. Mas, como já dizia o velho Garrincha, falta combinar com os russos. A BlackRock diz a matéria, com todas as letras, sem vergonha nenhuma, que está ligado diretamente ao FED, Federal Reserve americano, que é privado, não é público. Ou seja, está explicado porque a BlackRock é o maior grupo de investimento do planeta. De um lado, imprime dólares frios e ela, com esses dólares depositados, saíram comprando o mundo com um cheque sem fundo. Esse é a grande luz. É a grande luz que nós temos no horizonte. Mas tudo isso eu estou falando para vocês só para explicar. Que mandaram 4 AWACS lá para ajudar a Ucrânia. E simplesmente um Su-57, um Sukhoi 57, o avião de 5ª geração, que a Rússia nega, diz que é de 6ª geração, passou ao lado de todos os AWACS e não foi detectado por nenhum. Isso deixou eles em polvorosa. Ou seja, os 4 AWACS poderiam ser derrubados por esse Sukhoi, sem saber de onde veio o ataque. Isso porque são aviões especializados em rastreamento. O Wellington lembrou muito bem essa semana, no decorrer da semana, o fato, isso aí é porque os favelados estão jogando, o Flamengo está jogando, deve estar jogando uma pelada aí dá esse barulho. O Wellington lembrou essa semana que até agora o que nós vimos, praticamente, foi uso de material de baixa complexidade na guerra da Ucrânia. Tirando um ou outro avião ou míssil, 90% da guerra da Ucrânia é equipamento de baixa complexidade e alta intensidade, como simplesmente canhões autopropulsados ou comuns. Tá? De toda qualquer forma, meu Deus do céu, coisa horrorosa. Eu tenho ódio de fogos. Ódio, verdadeiro ódio. Eu não consigo entender o ser humano com esse negócio de abaixa tiro de canhão. Pelo menos tem prática, faz alguma coisa de útil em algum lugar. Tá? Agora, fogos, não. É brincadeira, mas tudo bem. Então é o seguinte, são equipamentos de baixa complexidade. Agora a Rússia está colocando as mangas de fora e colocando equipamentos de mais alta complexidade. E começa a aparecer, se com um equipamento convencional, o Ocidente já claudicava diante da Rússia, agora é que a porca torceu o rabo de vez. Também eu publiquei uma matéria de minha autoria, está lá no Jornal Pulsante, do que eu acho que pode ser o próximo movimento, porque os canais vagabundos, ordinários, vocês acessam, já estão começando a fazer a curva, de alguma forma, porque eles têm que salvar alguma credibilidade. Credibilidade não tem. Não existe credibilidade nesses canais. São canais fatídicos, canais. Mas que agora tem que mostrar de alguma forma que eles acertaram alguma coisa. Não só erraram até hoje. Erraram na guerra da Ucrânia, canais erram nas perspectivas brasileiras, aonde no Brasil não adianta. Ontem eu tive que deparar com alguns idiotas na live, onde, como eu estava tecendo uma crítica aberta ao modelo que está implantando no Brasil, porque em 15 dias o governo do PT já gastou 6 meses que eu daria para ele de leniência de governo. Porque até agora só se implementaram ações identitárias, outras bem antipáticas. Por exemplo, o senhor Lula do PT, do Partido dos Trabalhadores, alegando uma filigrana jurídica. Uma vírgula fala do local, eu não letrado, como é, eu também sou letrado, não tem problema, posso falar dele, são da mesma categoria, só que ele é mais burro que eu. Pode ser esperto, pode ser caralho. Agora, inteligência não dá para mim. Então é o seguinte, o senhor Lula vetou a robótica em escolas públicas, alegando não haver algum decreto, alguma coisa, alegando uma filigrana qualquer. Essa daí, a cartilha da desembargadora que liberou toda a quadrilha que estavam 600 quilos de cocaína, sabe, um pouco na vírgula fora do lugar. O senhor Lula, ou seja, o filho do pobre não vai ter acesso à robótica. Quem vai ter é quem pode pagar uma escola pública de qualidade, uma escola privada de qualidade. A escola pública brasileira não vai ter robótica, o senhor Lula vetou. Segundo ele, em obediência a ponto A, ponto B, ponto C, não importa. Mas, em compensação, o seu governo implementou a linguagem neutra, já nos discursos oficiais, que fere a gramática, fere a língua pátria, fere todas as convenções que existem lusófonas, que regem a nossa língua. Isso eles conseguiram fazer para atender meia dúzia de homossexuais, ou alguém que pertence a 300 ou 400 gêneros, que um dia a enferrujada, a bicicleta no canal, cada um pode ser o que quiser, não tem problema, para agradar a uma minoria absoluta, porque aqui a democracia inverteu, aqui nós temos que sujeito às minorias, fez isso aí. Então o governo começa a causar. Outra é a implementação de campos de concentração. Eu posso não ser simpático, como não sou, a nenhuma das manifestações que foram feitas em Brasília, nem a forma, nem o formato. É a repetição de uma tragédia feita pelo próprio PT, liderada pela CUT e pelo MST em 2017. Naquela época, eu não me lembro de ninguém do PT vir a público defender que as pessoas percam seus bens, sejam presos sem acusação, nada disso. Todo mundo se calou naquela época. Então, dá para ver que honestidade intelectual e honestidade geral é algo que não anda no meio político nosso. O que eu falo pode ser estendido à direita, já cansei de falar da direita, então estou falando da esquerda, estou falando de quem está aí, nesse momento. Então, é o seguinte, o que nós temos é isso aí. O pessoal do PT batendo palmas, achando lindo, maravilhoso. É o mesmo PT, é o mesmo pessoal que diz que o policial pode ter um colega morto ao lado dele, que ele tem que prender o bandido, porque mesmo que a vontade dele seja executar o bandido que fez aquilo, ele é o Estado de Direito. Ele representa a lei. É essa que faz a diferença. Então, use isso no seu dia a dia também, seu canalha que está escutando a conversa aqui. É a mesma coisa. Você não tem o direito de usar o poder transitório que está na sua mão para promover perseguições, para promover vinganças. O ordenamento jurídico nacional, nós não estamos em regime de exceção, nós temos o Código Processual Penal brasileiro, e isso daí não está ao gosto de ministro nenhum do Supremo, de nenhum elemento. Nós não temos nem mais lei de segurança nacional. Tá? Teria que ser um ato extraordinário do presidente da República, ou seja, decretar estado de sítio. Teria que ser decretado estado de sítio para isso que está acontecendo lá. Mas como é para o seu desafeto, está valendo. Só que o seu desafeto amanhã é você, porque nós entramos na peronização da política brasileira, onde cada governo que sai prende o governo anterior. E cada vez que isso acontece, a gente desce um andar rumo ao inferno, rumo à destruição do país, da nossa sociedade. Não há civilização, não há civilidade. Não é à toa que as nossas eleições são empatadas. As nossas eleições são metade para um lado e metade para o outro. É para que a briga vença. E você está mordendo a isca da briga. Você está pedindo o fim das Forças Armadas, o fim da polícia. Eu só quero dizer uma coisa.
Se acabar com a polícia e as Forças Armadas, quem é que vai executar os mandados de prisão? Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Ou você acha que o juiz vai lá executar o mandado de prisão, ou você acha que todo mandado de prisão é executado com a força policial ao lado. Ou seja, a última página, o último bastião, o último capítulo é feito na fase da força. Se não for 3, 4 policiais armados juntos, ninguém vai se entregar. Pode falar, Web.